glória a Deus. Aleluia. Oh, pode trazer o vinho. Se você pular ali, aí cabe a Cris pulando. Vamos pulando, vamos pulando, vamos pulando, vamos pulando. Senta aí. Roque, senta aqui, outra senta lá. Venha, Fidu. Vem. Ninguém fica de fora. Como eu falei para a pastora, na arca cabia tudo. E olha que era só. Nem coube. Ninguém ficou. Só ficou de fora quem eu quis aqui, ó. Filha do rei, linda, maravilhosa. Filha do rei. Não ia perder o barato. Senão não seria eu. Amém, amada igreja? Amém. Eu acho que se eu pudesse falar assim, ó, o culto pode ir embora, que Deus já falou tudo, mas como a gente só tem que agregar, falei, ó, eu não conversei com a pastora nada, mas uma frase que ela falou, uma frase, o Senhor falou assim, tu vai ministrar mesmo, porque ela falou que o Senhor Ele é o único que pode nos tirar da sepultura. Ele é o único. E o texto que eu vou ler, ele vai terminar assim. Mas essa ministração, pastora, começou numa fisioterapia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Consigam ver a manifestação do Senhor em todo o tempo na tua vida. Deus fala na hora que a gente levanta até a hora que a gente vai deitar. Você tem que reconhecer o Senhor Jesus falando com você. Eu estava fazendo fisioterapia, porque na idade chega, né, filha do rei? A gente começa a ter dor. Quem é Gaspar, né, Márcio? Tem umas dorzinhas soberanas. E eu tô lá fazendo fisioterapia. E onde eu e a pastora faz, a moça que tem um monte de esqueleto. Ela tem um monte de quadro de esqueleto. E um dia eu tô lá, eu fico, de vez eu descansar, a cabeça minha fica lendo. Cada tendão, o osso. E um dia, Léo, olhei ossos do ouvido. E eu comecei lá, Will. E aí o Senhor falou, lê aquilo pra mim, ó. E dentro do ouvido, Val, tem vários ossos, mas tem 3 nomes, osso, que me marcou muito. Que é martelo, bigorna e estribo. Eu falei, por que tu fez isso, Jesus? Ele falou, quando você for na sua casa eu vou te falar. Por que dentro do nosso ouvido e o estribo é o osso menorzinho do corpo humano, mas dentro do nosso ouvido tem martelo, bigorna e estribo. E antes de eu entrar na leitura, o Senhor falava assim, ó, no nosso ouvido tem vários músculos e ossos. E o mais impressionante é como Deus tem cada detalhe em nossas vidas. Martelo, todo mundo sabe o que faz o martelo? Todo mundo sabe? O que ele faz? Golpeia. A bigorna, ela é uma base. Ela é um objeto que ou você põe para ser sustentado, ou quando você quiser amarrar alguém e jogar, ela nunca mais vai voltar. Não tem aquele desenho do Papaléguas? Tinha sempre o ratinho que jogava bigorna, não é, Gustavo? E só caía no lobo. Era incrível. Sempre achava, eu tenho dó do lobo. Nunca conseguiu que aquilo não caísse nele. Mas o estribo foi o que mais assim. E fala assim, ó, estribo é muito utilizado na construção civil, principalmente para suportar estruturas pesadas, forma coluna que sustenta pilares, vigas, baldrames, para realizar funções de travamento de muros. Na ferragem, a sua função é garantir a armadura principal que fique bem posicionada, tanto positiva quanto negativa. Estribo
menor osso do corpo humano. Uma vez rompido, nada é possível da forma natural dele ser curado. Mas nesta noite, presta atenção, nesta noite, Deus vai nos levar pelo Espírito. Amém. A um lugar de transformação. Amém. Porque hoje o Senhor, Ele vai golpear nossos ouvidos para que a gente venha ter uma maturidade de crescimento. Amém. Ele vai fazer com os nossos estribos que, se numa ferragem Ele dá sustento, Ele dá segurança, papilar, Ele está falando assim: nesta noite eu trouxe você porque é você que vai ser a base para a tua família. Amém. É você que vai ser a coluna para aquele que está desmoronando. E vou dar base. Eu vou dar base, eu vou curar, porque tem gente que não suporta ouvir nada, é, pastor? Sim. E o Espírito Santo, ele vai tratar o ouvido nesta noite para que você possa suportar ouvir. Porque tem pessoas que a gente vai falar, começa a dar xilique. Tem aquelas, finge até o desmaio. Porque ela não quer ouvir. Então ela finge de morta. Só que o poder da palavra nesta noite, Gustavo, ele está falando: vou dar vida a morto. Então se você está fingindo de morto, você vai ressuscitar. E se você estiver morto, como já no começo ele falou, vou tirar da sepultura. Porque aqueles que são guerreiros do Senhor, aqueles que são a casa de Israel do Senhor, vai se levantar hoje, querendo ou não. Então eu já falo para você: se você não quer ouvir a pastora e o Lucelino, dá lugar para você sair. Eu vou dar até a chance para você. Não quer ouvir a verdade? Fica à vontade. Porque, ai, pastora, como a senhora é ruim. Sou nada. Jesus falou para os 12. Quando viu a multidão indo embora, ele falou para os 12: quer ir junto? Vocês querem ir? Estou dando direito. Porque eu tenho um pai que me sustenta. Eu não preciso de ninguém ser a minha base. Porque a minha base se chama Jeová Jireh. Aleluia. Então é isso que ele está falando para você. Olha bem o seu irmão fala: eu não vou precisar mais de você. Não tenha medo, fala com coragem. Eu tenho um pai. E ele é bom. Eu vou falar uma coisa para vocês de verdade. Quando eu ganhei essa realidade, que eu tenho um pai, e o meu pai já é morto, irmãos, há 32 anos. Até mais, porque ele morreu, eu tinha sede, já estou com... né? Estou com 29, não pode mentir, né? Que é pecado. Eu estou com 46. Mas como eu não posso perder a chance linda. Então nesta noite, Patrícia, e quando eu ganhei, irmãos, de verdade, Leandro, quando eu ganhei essa realidade que eu tenho um pai, a minha vida mudou, é ou não é, Val? Jana, você tem um pai. A palavra do Senhor pode falar assim: pode o pai e uma mãe carnal faltar, mas eu, o Senhor, não te abandono. E quando eu ganhei essa realidade, meu amado, tudo eu falo com o papai. E o papai, ele responde. E eu gostaria que os irmãos agora, porque agora eu vou ministrar. E se você não tiver pressa, porque eu dei a chance de você ir embora, eu vou acabar 4 horas da manhã. Eita glória! Cadê? Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Ezequiel 37. Eu não vou ler com a pastora, mas eu não consegui não mandar uma mensagem para ela nesta manhã. Eu mandei cedo, ela só foi ver, Thiago, de tarde. É bem de nós, né, pastor? A gente não fica com o celular na mão. Porque, amados, eu conheço muitas pessoas. Eu ando com muitas pessoas. Mas foi no Miluna, na nossa igreja, Luz para as Nações, Ministério Luz para as Nações, Miluna, que eu aprendi que assentar e estudar traz um relacionamento profundo com o Pai.
Eu aprendi aqui. Se você tem vontade, irmão, de segunda-feira, vem no estudo. Pastor, eu não posso na segunda-feira, então vem na quarta. Que é a intercessão, tem palavra. Mas quando a gente está perto do papai, irmãos, antigamente eu tinha que ficar ali horas para entender o que o papai estava falando. Hoje, quando eu sento para estudar uma palavra, que a gente não vem de qualquer jeito aqui. As palavras, elas vão saltando da realidade e a revelação na vida da gente. E eu aprendi através da vida da pastora Valéria que a comunhão com o Eterno é divina. Você não perde tempo. Sai da Netflix, sai do celular, pega a Bíblia, pega um bom livro do estudo da palavra do Senhor. Tem escritores maravilhosos que nos levam a uma intimidade com a palavra do Senhor. Ganhe essa preciosidade. Pare de perder tempo com coisa que não há crescimento. Pare de ficar olhando na internet uma vida que você nunca vai ter. E aí você briga com o seu marido porque ele não pode dar o café da manhã na cama. Aquilo é tudo uma farsa, irmãos. Aquilo não é realidade. Ninguém levanta arrumado de ninguém. É mentira. Nem eu com o cabelo liso levanto arrumado. Eu levanto com a cara inchada. Ninguém levanta bonito não. É mentira aquilo, Nair. Dorme maquiada pra você ver como você levanta. Eu levanto parecendo um panda. O olho preto do rímel. Você chega assustada que você acorda. Tem que fazer uma oração de repreender a coisa que ficou feia. Mas a gente agora ganha a realidade da palavra. Você vai ver o quanto você se ama. O quanto você se olha e fala assim: eu sou maravilhosa. Porque eu sou filha do rei. Ele nos ama. Amém? Todo mundo achou Ezequiel 37? Ninguém vai embora mesmo? Então fala para o seu irmão, se prepara. Se prepara. Você ficou. Ela deu a chance. Amém? É de graça. É? Não ó? Vai! Cadê o Tiagão? O Tiago já me conhece, já sabia que eu sou doido. Agora o Antônio vai falar: meu Deus, que igreja é essa? Essa é a igreja verdadeira. Que não tem como ser falso. Porque você tem problema, eu também tenho. Eu tenho dor também, irmão. Mas vou falar uma coisa pra você. Você falou: eu vou só porque elas me convidaram. Mas sabe o que o Senhor fala pra você? Eu tenho algo tão grande para fazer na sua vida. Nessa noite eu quero devolver para você a alegria que já te roubaram. Roubaram a tua alegria. Você já foi tão humilhado. Você já foi tão passado para trás. Você já foi tão afrontado. Que o Espírito Santo falou assim: glória a Deus. Porque hoje Ele ouviu. Porque eu tenho uma nova história para escrever na tua vida. Aleluia. E ainda Ele fala assim: ó, eu só vou fazer se você querer. Porque Ele é tão bom e educado. Que feliz ter uma festa no céu pela sua vida. Uma festa no céu. A palavra do Senhor fala assim, irmãos. Ezequiel 37:1. Quando eu olhava assim, a gente quando fala da visão do vale, a gente fala: é o vale de ossos secos. Mas como Deus falou comigo hoje diferente, Paulo? E a palavra do Senhor fala assim, ó: veio sobre mim o quê? Eu não estou olhando sozinho, o culto eu não faço sozinho, não. Veio sobre mim a mão do Senhor. Veio sobre mim. Ah, tá ali bonito. Veio sobre mim a mão
do Senhor. Eu já vou entregar um código aqui nessa noite. A mão do Senhor está estendida. Aleluia. Ele está assim, ó. Aleluia. Se eu fosse você, eu segurava bem forte essa mão nessa noite. Eu segurava bem forte, porque Ele quer levar você a você ter uma visão diferente da tua vida. E aí Ele fala assim, ó. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam... Como que eles estavam? Sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Quando a palavra do Senhor fala aqui, a Bíblia diz que quem teve duas experiências, duas pessoas teve uma experiência dessa: Ezequiel e João. Ezequiel, o Senhor fala que em espírito ele levou para um vale de ossos secos. E João, ele leva para ver e ele revela todo o Apocalipse. O Senhor nesta noite desligou. O Senhor nesta noite, Ele vai pegar muitas pessoas a levar uma visão diferente. Porque tem muitas pessoas que olham, pastora, para a sua vida e olham para a tua casa e falam assim: não tem mais jeito. Olha para a tua casa e fala assim: aqui não tem nada. Aqui não vai acontecer mais nada. Mas o Senhor fala: Ele veio sobre mim a mão do Senhor. Aleluia. Então eu torno a falar para você: pega essa mão nesta noite. Vai embora com essa mão segurando na tua vida. E Ele fala: e o Espírito me levou num vale aonde estavam numerosos de ossos secos. E então Ele perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E Ele responde: Senhor, tu sabes. Então Ele já está entregando um código para você. Coloca na mão do Senhor essa situação. Porque tem pessoas que querem tomar o lugar de Deus e vai tentando dar um jeitinho brasileiro. E Ele está falando: nessa situação quem vai mudar é eu. Amém. Nesta noite você convida o Espírito Santo: papai, está vendo aquela situação na minha casa? Papai, está vendo aquela situação no meu trabalho? Tu sabes que pode mudar. Na minha aqui eu não vou fazer mais nada. Porque cada vez que eu coloco a minha mão, cada vez que eu dou a minha opinião, nada dá certo. Mas Ele está falando assim, ó: Deus, tu sabes. Aleluia. Disse-me Ele: profetiza a esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqui eu fiquei maluca, pastora. Aqui eu comecei a ficar maluca. Porque o Senhor fala assim, ó: Patrícia, você está vendo esses ossos? Tudo certo? Você acha que eles vão poder reviver? E aí você fala: Deus, tu sabes. E aí o Senhor fala assim: então, Patrícia, profetiza. Profetiza a estes ossos e dizes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Os ossos só vão poder ter uma junção de mudança através do quê? Do ouvir e o quê? A palavra. Fala para o seu irmão: a partir de hoje, não vou dar mais ouvido a quem não tem palavra. Ele fala para os ossos: ouve a palavra do Senhor. Porque nós, Patrícia, a gente não faz nada, mas quando a gente tem palavra, Fernando, e neste lugar, como a pastora ministrou domingo passado, aqui pode faltar ar-condicionado, pode faltar umas cadeiras macias, mas não falta
E eu falo com total autoridade, Nair. Quando eu ouvi a palavra e coloquei em prática a palavra, a minha vida mudou. E aí o profeta começa: assim diz o Senhor, Deus a estes ossos: eis que farei entrar espírito em vós e vivereis. Tem gente aqui que o Senhor vai colocar, Marcelo, de novo fôlego de vida. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou Deus. Aleluia. Ele está falando com o profeta. Está vendo, Ezequiel, esse osso? Você vai falar tudo que você está ouvindo, porque eu vou fazer isso com esses ossos. Então, no versículo 7, profetizei como que? Cadê? É o outro. Então, profetizei. Não, é o outro. Versículo 7. Então, profetizei como se me deu ordem. Aleluia. Na minha está assim, ó. Então profetizei segundo me fora ordenado. Então eu já vou falar para você: para de falar aquilo que Deus não mandou. Tem coisas que você fala assim, ó, Deus mandou. Eu, quando abro a minha boca, eu só falo aquilo que Deus está mandando. Porque ai de mim de querer ser o que eu não sou diante de Deus. E aí ele fala assim, ó: porque, amados, quando você está ouvindo a palavra do Senhor e obedecendo a voz do Senhor, leia-se, antes de você começar a falar, eu vou provar para vocês. Então, no versículo 7, profetizei segundo fora ordenada. E aí escreve aqui, ó. Lê todo mundo comigo. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço. Vocês não pegaram o código. A palavra do Senhor diz que quando é Ele que está mandando, e Ele nesta noite está falando assim, ó: tem muitos Ezequiéis nessa casa. Aleluia. Você nesta noite vai ser profeta na tua casa. Aleluia. E Ele está falando assim: se você crê, quando você chegar na sua casa, não é loucura não, abre os armários, está vazio, abre a geladeira, está vazio, pega a carteira do trabalho, está sem registro. Ele está falando: eu estou dando ordem nesta noite. Profetiza. Aleluia. Profetiza sobre o vale. Profetiza na onde está morto. Porque é a palavra que está mandando. E quando é a palavra, e a palavra é Deus, e Ele sendo Deus, Ele faz o impossível. Ele está falando: enquanto eu profetizava, houve um ruído e barulho de ossos que batiam um contra o outro. E se ajuntavam osso a seu osso. Porque sabe, irmão, Deus não faz bagunça. Deus não é Deus de bagunça. Deus não é Deus de confusão. Porque quando Ele está mexendo, Ele coloca tudo no seu devido lugar. Você bota um pedaço seu lá na Austrália, Ele vai buscar e vai chegar aqui. E Ele fala: e houve-se um ruído, e osso batendo ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles. Eu imagino o profeta, irmãos, começa a ter olho de profeta. Começa a profetizar que nunca mais essa depressão não vai alcançar você. Sua filha começa a ver o milagre acontecer na sua casa. Porque eu
Ezequiel, quando ele começa aqui, eu olhei, e eis que começou tendões crescerem. Irmãos, todo mundo sabe o que é uma caveira? Não sabe o que é um osso seco? Imagina que começou lá o ruído, e osso com osso. E ele olhando, aqueles ossos tomando forma no chão, e começou a crescer tendão. Tem uns que vai correr, né, pastor? Porque tem uns que nem suportam ver o milagre acontecer. Tem pessoas que fogem do seu milagre quando o Senhor está começando a bater o osso, porque não consegue escutar nem o barulho. Por isso que ele está falando, vai começar a fazer barulho e suporte ouvir. Suporte ouvir o barulho. Tem barulho que vai doer, que você não quer escutar, mas escuta, que é o barulho do rebuliço da vitória. Tem barulho que dói dentro da gente. O pior barulho é o silêncio. Fique em silêncio num lugar. É um confronto que cresce dentro de você, porque a tua alma é maligna. Mas ele fala, eu vou bater, porque a bigorna sou eu na tua vida. Eu vou dar força, eu vou dar o sustento para ser batido. Mas nesta noite eu vou começar a pôr os estribos, porque você vai ser forte para suportar. Você vai ter um bom alicerce, as vigas vão se juntar, porque eu farei nova todas as coisas. Aleluia! E ele fala, eu comecei a ver tendões sobre eles, e cresceram carne, e estendeu sobre eles as peles, mas não havia nele espírito. Deixa eu perguntar aqui onde está. Tendões significa movimentando tudo que estava parado, porque o tendão faz isso, não é, Léo? Os tendões é para ter esses movimentos dos músculos, de tudo. Deus está fazendo isso novamente, crescendo tendões na vida de vocês. E ele fala, eu vou fazer crescer músculo. Músculo significa força, porque o Senhor é a nossa força, Pai. Tem dias que a gente não tem uma força. Hoje eu falava com a Janaína, ela falou para mim, pastor, eu não tenho força. Eu falei, glória a Deus, porque quando a gente está fraco, aí que a gente é forte, porque dá lugar ao Espírito. Porque ele fala, dê vigor àquele que está com pouca força, mas eu sou isso. E aí ele fala, e eu vou colocar a pele. Isso se chama cobertura. Ele nos ama tanto que ele dá uma cobertura para a gente ficar aquecido, Thaís, para a gente não ficar afligido. E aí ele fala assim, e estendeu sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. O Senhor já mudou aqui, pastor. Ele já não chama eles mais de ossos secos. Ele está falando assim, ó, profetiza sobre esses mortos. Profetizei como ele me ordenava, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Isso aqui é coisa de louco, pastor. Quando o Espírito começou a chegar, e aí veio o vento, e o Espírito tomou a vida deles, eles estavam caídos em terra, os tendões cresceram, a pele cresceu, o Espírito chegou, e imediatamente eles fizeram o que, pastora? Se puseram em pé. Há o Espírito Santo pairando sobre esse lugar. O Espírito de
Então se põe de pé, porque o Senhor está falando contigo. Porque para falar com Deus tem que ter estrutura, tem que ser homem, tem que ser mulher. O Senhor fala com homens e mulheres. Ele não fala com criança. E aí ele fala aqui, ó, que o versículo 11 é a chave mais doida de toda essa palavra. Então me disse: filho do homem, estes ossos, pastor, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Eu já tinha comentado com a pastora um dia que esses homens, eles morreram não porque eles tiveram uma guerra, não porque eles foram mortos a tiro. Eles foram mortos, Val, porque perderam a esperança, porque eles estavam exilados. Eles não tinham mais como fazer algo novo. E tem pessoas aqui, como a palavra do Senhor já usou a pastora Valéria, tem pessoas aqui que desejaram morrer. Tem pessoas aqui que olham no espelho, olham na casa e falam assim: eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais nada. Mas o Senhor fala aqui, ó: então disse-me, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que vos abrir a vossa sepultura. A tua palavra só confirmou isso, pastor, porque é só o Senhor que nos tira de sepultura. Porque ele fala aqui, ó: portanto profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos tratarei a terra de Israel. Sabe o que ele está falando, Roque? Vocês são meu povo, vocês são amados, e eu não vou deixar ninguém perecer por falta de esperança, Patrícia. Porque agora quem está falando é o Deus de Israel. Aleluia. É aquele que faz. Eu não posso fazer nada, a pastora Valéria não pode fazer nada, mas o nosso Deus pode. Aleluia. E é isso que Ele quer fazer. Ele quer tirar você da sepultura. Ele quer tirar você da sepultura. Ele quer trazer você da falta de esperança. E aí ele fala aqui, ó: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz isso, diz o Senhor. Ah, pastora, mas isso não vai acontecer. Já aconteceu. Já aconteceu, Val. Quando Jesus foi pregado na cruz, e quando o véu se rasga, a palavra do Senhor que os mortos saíram das sepulturas, não é, pastor? Só com o véu rasgado. Só que não estava bom ainda para Deus isso, Roque.
Aí ele fala assim, ó: no terceiro dia o meu filho vai ressuscitar. E aí não bastasse isso, filha, o Senhor fala assim, ó: e eu derramarei sobre vós o Espírito Santo, para que nunca mais se sintam sozinhos. Esse Espírito está em você. Esse Espírito está andando sobre este lugar. Porque não sou eu que estou falando, Duda. É a palavra do Senhor, porque Ele fala: eu vos farei viver. Sabereis que eu sou o Senhor quando abrir a vossa sepultura. Eu convido a você nesta noite a falar: eu vou sair. Porque Ele já abriu, Karina. A sepultura está aberta nesta noite. A posição é você querer ficar sentado ou vai ficar em pé. Eu já falei aqui, a palavra do Senhor fala, Janaína, que o cristão tem duas posições para chorar. Ou ele chora sentado, ou ele faz como Davi nos ensinou: eu prefiro andar chorando, mas eu estou andando, do que ficar sentada esperando uma solução da qual eu posso fazer. Então eu convido a você a andar, porque o Senhor fala: aqueles que saem semeando, chorando, andando, voltarão com risos de alegria, porque assim diz o Senhor. Então é mais fácil você caminhar chorando, mas ter a certeza que dos seus seixos serão risos de alegria, do que você ficar na sua casa: ah, meu pai, ninguém lembra de mim. Ele fala: a partir de hoje a sepultura foi aberta. Não há nenhum morto sobre este lugar. Não existe mais na sua vida, a partir de hoje, como profeta do Senhor, Antônio, porque eu sou profeta do Senhor. Neste lugar nenhum espírito mais será abatido. Ah, é você que está falando, pastora? Não, eu estou falando a palavra, porque a palavra do Senhor falou para Ezequiel: através da minha palavra. Então é através da palavra que essa tem vida, essa é soberana. E eu falo: levanta, tem de bom ânimo, o Senhor é contigo. Amanhã, a hora que você levantar, você já fale para você: eu sou um profeta da casa de Israel, que o meu estava morto, mas Deus, naquela noite de domingo, Ele colocou sobre mim tendões, ossos, força, pele e um espírito de vida. Aleluia! É o espírito de vida que Ele está entregando nesta noite, Patrícia. E aí Ele fala aqui, ó: e sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura. Ele está desde o começo do culto falando: eu quero tirar esse povo da sepultura. Vocês não estão mortos, o Senhor diz. Vocês não estão mortos. E por que pede a morte? Se eu a já venci. Irmãos, o Senhor está entregando vida nesta noite. Deus. Ele está falando para você: para de pedir. Para de pedir errado. Ele está entregando chaves nesta noite. E eu falo para você: tenha ousadia. Tenha ousadia de chegar na sua casa. Ah, eu não vou fazer hoje, pastora. Tudo bem, mas faça. Pegue sua carteira de trabalho que a pastora profetizou aqui. Pai, abre porta de empregos. Ele está falando: profetiza. Profetiza. Pai, está faltando, profetiza o sustento. Ele falou aqui: eu sou o teu sustento. Sabe o que ele está falando nessa noite? Eu vim aqui para declarar sobre vocês bênçãos sem medidas. E ele fala aqui, ó: e sabereis que eu, Senhor, quando abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu.
porei em vós o meu espírito e vivereis. Não é qualquer espírito, Gustavo, que ele está entregando nessa noite. É o espírito dele. Aleluia. É, Deus. Não é o espírito de Jacó, não é o espírito de Davi, é o espírito do soberano. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Ele está falando, é ali mesmo que eu vou fazer o milagre. É ali mesmo. Eu precisei levar lá porque é lá que eu vou fazer o milagre. Eu precisei trazer vocês aqui porque eu vou falar, eu vou fazer o milagre. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz isso, diz o Senhor. Irmãos, não é qualquer pessoa que está falando, é o Senhor. E Ele fala que sobre Ele não há mácula alguma, só a verdade. Só a verdade fala. Não é nada que Ele fala que não vai fazer, porque Ele é o Deus que faz o impossível. Pastor, eu não sei se vai lá ter. Viu? Você não sabe nada. Ele está falando para você nesta noite. Só responda: tu sabes, Senhor. Aleluia. Eu posso curar aquele meu irmão? Eu posso curar aquela pessoa, pastora? Você não, mas Deus sabe. Se você colocar na mão dele, Ele vai fazer o impossível, porque Ele faz. A gente para no meio do caminho, mas Ele fala nesta noite: eu coloquei nesse lugar pessoas que estavam sequíssimas. Tinha pessoas que já estavam aqui, Marcelo, sequíssimas, não tinham mais esperança nenhuma, não tinha mais alegria nenhuma. Por isso que Ele escolheu nesta noite para você vir, porque a noite dele fala assim, ó: eu vou colocar vida sobre esse vale, eu vou colocar vida sobre esses espíritos. Mas Ele fala, quando o Espírito chegou sobre eles, eles se puseram de pé. Eles se puseram em pé. Tem alguém nessa noite que quer ficar em pé e sair da sepultura? Eu te convido. A ficar em pé. A ficar em pé. Porque o Espírito do Senhor, Ele está falando desde o começo do culto. Não quer aquele louvor? Não. Jogar Gilé como caneta do refrãozinho? Se chamar. Desde o começo Ele está falando: se me chama, se manifestará. Se me chama, se manifestará. Desde o início Ele está falando: chama eu para a tua vida, chama eu para a tua casa, chama eu nessa peleja. Até agora você guerreou sozinho e deu conta? Até agora você lutou sozinho e deu conta? Até agora você tentou resolver indo no banco, indo pegar dinheiro do agiota e deu conta? Não, mas agora deixa eu ser Deus na sua vida. Deixa eu ser o Senhor na sua vida. Deixa a minha mão poderosa, santa, estender sobre a tua casa. Se o mal não vai bater em retirada, assim diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não sou aquele que vou na sepultura e falo: osso seco, sai pra fora, porque quem está falando é o poderoso Jeová. Ele pode. Ele pode. Tem terras que estão secas, mas o Senhor fala assim, ó, que Ele é a chuva, pastor. Ele é a chuva que derrama lá no cume do monte e faz todos os vales se encherem de água. Ninguém vai sair daqui nesta noite
sem ser tocado pelo Espírito Santo. Ah, porque a senhora vai pôr a mão, pastor? Nem pensar. É você que vai falar aí, ó, pai, eu preciso de ajuda. Enquanto o Tiago vai ser usado para ministrar um louvor, eu quero que você traga a visão dos teus olhos no lugar que você precisa que o Senhor vá. E irmãos, não tenha vergonha de quem está do teu lado, que o teu irmão escutar a tua oração é porque ele está perdendo tempo de não orar. Abra a tua boca nesta noite, profetiza, faça barulho. E porque ele está falando, enquanto eu profetizava, começa a profetizar, que você vai começar a ouvir o estrondo da sepultura sendo aberta, o estrondo das cadeias sendo abertas, o estrondo da cura, filha. Amém? Rebenta aí, Tiago. Deixa Deus te usar. E eu convido você nesta noite a profetizar, porque a ordem o Espírito Santo já entregou. Profetiza.